Boa noite. Boa noite. Estamos com mais uma edição do programa Vamos Conversar. Boa noite, Daisy. Boa noite. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto assim sensacional. Eu me refiro assim porque eu sou mãe, né, Daisy? A Daisy também é mãe, então assim, é muito importante a gente falar deste assunto, né? O assunto abordado hoje então é maternidade. Eu fiquei muito feliz quando tu me convidou para falar sobre maternidade, porque maternidade é o assunto que eu me debruço nos meus estudos, né? A minha área de atuação, trabalho com crianças, as mães, as famílias. Então, eu gosto muito de falar sobre maternidade. Então, vai ser um programa bem satisfatório. Viu só, pessoal? É importante, né? Todos nós, né? Temos essa vontade, né? Todos nós mulheres e todos nós pais também, né? Porque não é porque eles não geram que eles não tenham vontade de participar, né? Dessa questão da maternidade. Daisy, enfim, vamos então falar da maternidade, né? O que tu pode nos trazer sobre este assunto, né? Sendo que é um assunto que tu domina bastante, o que tu pode trazer pra gente agregar para que seja interessante, que as pessoas... Nossa, pensem assim, olha só, eu escolhi a melhor profissão, a de ser mãe. Então, assim, hoje eu quero trazer uma reflexão acerca da maternidade hoje, maternidade na atualidade, né? Isso que a Vânia falou, de todas nós termos o desejo de sermos mães, nem todas, né? Uhum. E é importante que essa é uma conquista das mulheres, né? Há um tempo atrás, sim, todas nós era imposto ser mãe, tínhamos que ser mãe, a gente não conseguia achar um lugar na sociedade que não fosse a maternidade, né? A mulher só se realiza quando é mãe. E hoje não, hoje a mulher já consegue ter outros lugares para si, né? Se realiza profissionalmente, se realiza no casamento, se realiza sozinha, solteira, fazendo o que quer da sua vida. Então, isso trouxe uma nova concepção de maternidade. Ao longo da história, a maternidade, ela teve muitas concepções. Então, assim, desde a Idade Média, onde a maternidade era só para procriação mesmo, as mulheres nem cuidavam dos seus filhos, os filhos ficavam a cargo das amas de leite, das empregadas, né? Passando por várias outras mudanças na concepção de maternidade. Mas a partir da Revolução Industrial, a partir da inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente começou uma reflexão que é mais parecida com a reflexão que nós temos hoje, né? Que é como que a mulher dá conta de tudo aquilo que ela tem que fazer. Uhum. Ser mãe, ser profissional, né? Ser esposa, ser dona de casa, ser estudante. Como é que a gente vai conseguir dar conta de tudo isso? Então, a reflexão que eu quero trazer acerca da maternidade hoje é sobre isso, a maternidade na atualidade. Ótimo, muito importante, né, pessoal? Eu costumo dizer assim que nós, quando nos tornamos mães, a gente se torna a verdadeira pessoa 1001 utilidades, né? Porque somos nós para tudo, assim. Daisy, a maternidade, né, como tu mesmo disse, nem todos têm vontade, né? Mas às vezes a maternidade não está ligada também só nessa questão o filho em si, né? Às vezes a gente tem mães que adotam seus bichinhos de estimação e consideram aquilo como a maternidade, porque dentro da maternidade está esse papel do cuidado, da proteção, né? Então, às vezes, essas mães desses animaizinhos não deixam também de estar passando por uma maternidade. A gente não vai deixar vocês de fora disso. Isso também é importante, a gente cuidar dos nossos bichinhos, tá? Mas vamos falar um pouco mais da maternidade em si, né? Da mulher, a gestação da mulher, enfim... qual é a sensação, né, que tu, como mãe que desenvolve um trabalho em torno deste assunto, pode trazer para o público? Justamente a motivação do meu trabalho, né, enquanto mãe. Eu tenho um blog que se chama Psicóloga e Mãe, né, então eu falo bastante sobre isso, e essa motivação é justamente por causa dessa sensação, Vânia, né? Quando eu me tornei mãe, houve uma transformação tão grande dentro de mim
que eu queria falar sobre essa transformação para as pessoas. Não como uma imposição, ai, tu também tem que sentir isso que eu estou sentindo, mas como eu estava tão feliz de estar vivendo aquele momento que eu queria contar para todo mundo sobre a minha felicidade. E realmente, né, não tem como a gente passar por um processo de gestação sem acontecer uma transformação. Acontece uma transformação corporal, acontece uma transformação hormonal, acontece uma transformação biológica, acontece uma transformação acerca de como a gente olha o mundo, a gente começa a olhar as coisas todas de forma diferente, né? Quando a gente é mãe de criança pequena, a gente chega no ambiente e a gente já vê o que pode ser cortante, o que pode ser perigoso, o que ele pode derrubar, o que pode quebrar. Então, assim, a gente tem uma visão modificada do mundo, né? E sentimentalmente é uma explosão de sentimentos, né? E que o nosso corpo realmente ele é preparado para isso, né? E, em alguns momentos acontecem situações complicadas, mas a mãe ela tem essa força que vem de ser mãe, né? Uma força que muitas vezes vai além. Só que quando a gente fala sobre maternidade dessa forma, como eu estou falando, a gente também tem que cuidar para não estar romantizando os problemas. Ninguém está dizendo que ser maternidade é um mar de rosas, né? Ser mãe é um mar de rosas. Não, não é. Tem muitos problemas. A gente enfrenta muitas dificuldades, né? O puerpério é complicado. A gestação é um processo complicado, Sim. né? Onde a mulher vê toda a sua vida, a sua rotina transformada. Depois, o parto, muitas vezes é complicado. Nós vivemos ainda situações de agressão no parto, agressão verbal, né? O nosso sistema de saúde, ele está caminhando para um parto humanizado, está caminhando para um acolhimento mais sensível às gestantes, mas ainda estamos muito longe. Vemos muitas situações de cortes desnecessários, de cesáreas desnecessárias. O Brasil é o campeão das cesáreas, né? Desnecessárias, assim, programadas. Então, não que uma mulher não possa escolher ter um parto cesárea, não é isso, mas esse parto cesárea, quando não é necessário fisicamente, né, por causa da saúde da mãe e do bebê, ele tem que partir do desejo da mulher. A mulher tem que dizer, não, tá tudo ok comigo, eu tinha totais condições de ter um parto natural, mas eu quero uma cesárea. Isso ok, ela tem o direito de se exercer. Agora, quando o médico diz, impõe, sugere, é mais seguro, é muito mais fácil, é mais rápido, é com hora marcada, a recuperação é mais tranquila, aí não é legal. E é isso que a gente vê muitas vezes, né? Daisy, quando tu disse que ser mãe, né, a maternidade não é só mar de rosas, né? Então existe muitas coisas no decorrer, muitos empecilhos, né? A gente vê bastante mães com depressão pós-parto, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, né, como identificar essa mãe que está passando por isso, quais as causas, né, que faz com que essa mãe entre nessa depressão pós-parto, quais as características que ela apresenta, né, que a gente possa, quem está na volta dela, consiga observar e perceber que isso está acontecendo, se essa depressão pode começar antes do parto ou só depois do parto. Na verdade, assim, a depressão pós-parto, ela também tem fatores, assim como a depressão tem fatores, a depressão comum, né? Ela tem fatores biológicos, emocionais, psicológicos, hormonais, então ela é sempre multifatorial. Só que o que acontece é que uma pessoa, uma mulher, né, uma gestante que já tem um histórico, né, de depressão ou uma predisposição a partir do seu estilo de vida, a partir da situação em que vive no momento, né? Então ela já tem uma predisposição. Na hora do parto acontece uma desordem hormonal muito grande, né? Então, assim, os hormônios da mulher para o parto e também depois para o aleitamento e também para se normalizar, existe uma queda hormonal muito grande, né? E essa queda pode, junto com fatores outros, né, os fatores anteriores a isso,
desencadear uma depressão pós-parto. Como é que a gente vai perceber a depressão pós-parto? Os sinais de depressão pós-parto são os mesmos sinais da depressão comum, né? Então é uma tristeza profunda, em que a mulher não consegue identificar o porquê, só que todos aqueles sinais da depressão, tristeza profunda, cansaço físico, né, aquela fadiga muscular, aquela falta de ânimo, tudo isso vai estar, só que ela vai ter um bebê para cuidar e ela vai lidar com a culpa de estar se sentindo assim. Nossa, eu deveria estar nesse momento sendo extremamente feliz, o meu bebê é saudável, deu tudo bem e eu tô aqui com uma tristeza profunda que eu não consigo identificar o que. Às vezes pensamentos distorcidos, pensamentos de agressão ao bebê, né? Pensamentos de realmente colocar em risco não a amamenta, né, Deise? A mãe, às vezes, que está nesse processo de depressão pós-parto, ela tem uma dificuldade de amamentar esse bebê, ela deixa o bebê chorar, né? Às vezes a gente ouve dizer, mas o nenê da vizinha chora o tempo inteiro, às vezes o marido sai para trabalhar, né? E essa criança chora por quê? Porque essa mãe evita, né, a aproximação com essa criança, não vai amamentar, às vezes acaba não trocando, né, não fazendo as trocas do bebê. Ou começar a observar o companheiro em casa, observar quando chega do trabalho, né? Porque a gente sabe que é uma dificuldade, né? Alguém precisa então trabalhar para manter essa família, observar como, né? Quando chega em casa, como é que essa esposa se encontra, se ela está bem, ou se ela está no mesmo lugar que estava quando ele saiu, enfim, né? É muito importante cuidar isso, né? Se os cuidados básicos ao bebê foram supridos, né? Se esse bebê está ganhando peso, se esse bebê está aprendendo coisas, está tendo uma troca ali com aquela mãe, ou se ele, às vezes ela até dá conta dos cuidados básicos essenciais, né? Então ela mantém o bebê limpo e alimentado, mas longe dela, né? Porque a depressão faz com que ela não queira entrar em contato com aquela criança. Né? Porque tem uma dificuldade de transmitir o que a criança realmente precisa, uma atenção, um carinho, e aí às vezes ela já percebe que ela pode perder o equilíbrio emocional e acabar então descontando, então ela vai preferir manter a criança mais afastada dela do que próximo dela. Então a mãe, quando ela não consegue lidar com esse desequilíbrio, seguidamente ela não vai amamentar, isso é o principal, né? Ela não amamenta de jeito nenhum, ela tem dificuldade, ela vai evitar, ela vai evitar ao máximo, se puder chamar alguém que fique em casa com ela, que fique com esse bebê o tempo inteiro, que ela possa ficar o tempo inteiro deitada. Alguma coisa tem de errado, né? Essa mãe diz, olha, eu preciso de ajuda, que o bebê tá chorando, mas eu não tô bem, eu tô com muita dor de cabeça, porque às vezes a pessoa não demonstra uma tristeza, só começa a aparecer alguns sintomas físicos, tô com dor de cabeça, né? E aí a família, muitas vezes, não tá conseguindo perceber que tá acontecendo alguma coisa com aquela mãe e vem com a cobrança. E aí a cobrança gera culpa e aí sim que aquela mãe cai, porque a família diz, mas tu tem que dar conta, a criança tá aqui, a criança tá chorando, o que tu quer? Tu ficou deitado o dia inteiro? Tu não cuidou? Aponta, né? O apontamento, né? Aponta, julga e a mãe se sente culpada, realmente se sente uma inútil e aí sim que ela piora. Uma bola de neve. Pessoal, vamos ao intervalinho comercial e voltamos já já. Acompanhe pelo Correio do Imbé, Correio de Tramandaí, Correio do Litoral, a partir do dia 7 de maio, o Campeonato Municipal de Futsal de Imbé, edição de 2019, ao vivo. Segundas, terças, quintas e sextas, a partir das 19 horas. Narração, Renato Dias. Reportagens, Jorge Bittencourt. Produção, Reginaldo Trevisan. Patrocinadores: Barcelos Imóveis, Droga Bem Farmácias, Honda Litoral 24 Horas, Mecânica Foguinho, INB Telecom, Volpato, segurança é com a Volpato, Atena Móveis sob medida, Construtora Infinity, Farmácia Zanella, Luciane Zabotti e Wagner Silva, Academia Intense, Funerária de Imbé, 7 Capital, X do Anderson, Telemarmitex Lanches, MJ Transportes Ambientais. Retornamos.
Então, Deise, né, a gente está dando continuidade, a gente está falando, né, da depressão pós-parto, né, que é um período bem complicado, né, da maternidade, mas é algo que também é passível, né, de tratamento, de ajuda. Deise, como é que a gente vai identificar as mães, não como a gente vai identificar, mas como o pai, né, que às vezes passa a maior parte do tempo fora trabalhando e volta para casa só à noite, vai conseguir identificar com precisão esse problema que está acontecendo, né, com essa mãe, porque às vezes a mãe está com todos esses problemas, está próximo de marido chegar, ela tenta manter um equilíbrio para que não perceba, porque às vezes eles acham que o marido vai pensar assim, ele vai pensar que eu tô fazendo drama e não é, então ela tenta manter o equilíbrio e às vezes esse pai acaba não percebendo, né? Mas sempre tem uma coisinha ou outra que possa chamar a atenção, né? Então que a gente possa passar para esses pais, né, que estão assistindo esse programa, ou essas mães que estão assistindo, a importância de mostrar para esses pais que elas não estão bem, para que elas recebam a ajuda deles, né? Sim, esse tema é extremamente delicado, porque assim a gente já começa pensando nesse período que os pais ficam em casa com seus filhos, né? Os pais ou os substitutos, né? Aqueles que fazem papel de pai. O período de licença paternidade hoje no Brasil é de 5 dias. 5 dias, exceto podendo aumentar para 20 dias nas empresas que fazem parte da Empresa Cidadã, do programa Empresa Cidadã. Então, assim, 5 dias. A mãe fica cerca de 2 dias no hospital, né? Então o pai vai ficar em casa 3 dias com essa mãe. Depois ele já vai voltar às suas atividades normais, sem redução de carga horária, sem nada. Volta às suas atividades normais no seu local de trabalho. Então, assim, para o pai poder perceber que as coisas não estão indo bem, ele precisa estar sensível ao que está acontecendo dentro da sua casa, ele precisa ter tempo para isso, né? Então, assim, essa já é uma reflexão, assim, enquanto a nossa sociedade coloca a responsabilidade, ainda hoje, apesar dos avanços do feminismo, apesar das nossas conquistas, coloca a responsabilidade dos cuidados dos filhos nas costas apenas das mulheres. 5 dias de licença maternidade, né? Isso aí já é o pior dos exemplos. Então, assim, esse pai, ele vai ter que chegar em casa e realmente perceber essa mulher, né? Perceber se essa mulher está conseguindo dar conta. E é papel dele oferecer o suporte necessário para que ela consiga. Então, ela que passou por todas as questões hormonais, ela que passou por um parto, ela que está se recuperando de um parto, ela que está tendo que amamentar, e amamentar nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo, na maioria das vezes é bem dolorido, é bem complicado, a mulher tem que ter muito desejo de amamentar para conseguir. Então, assim, ela que está passando por tudo isso. Esse pai que chega em casa depois da sua jornada de trabalho, ele tem que olhar o contexto geral e estar sensível para observar. Observou que a mulher não deu conta dos cuidados da criança. A criança está suja, a criança não está alimentada, a mulher em si não conseguiu cuidar de si, né? Ela visivelmente ficou o dia inteiro na cama, não conseguiu dar conta, ela chora muito, né? Porque já é natural chorar, a mulher fica mais sensível no pós-parto, mas se ela chora muito, se ela verbaliza que as coisas estão muito difíceis, né? Conversar e perceber. É só a partir da sensibilidade que o pai ou toda a família vai conseguir perceber que essa mulher está passando por uma depressão. Ou assim, às vezes aquele pai que fica alguém da família com essa mãe, né? A mãe fica, ou a sogra fica. Antes ela sair, ela diz, olha, nem saiu da cama, ficou o dia todo na cama, ou tipo, olha, nem quis comer, tive que dar mamadeira porque ela não quis amamentar. O familiar trazer esse tipo de informação é sinal de que essa mãe está passando, né, por essa depressão pós-parto. Então, assim, ficar atento e vir com apoio, né? Porque às vezes o homem percebe, alguém fala, mas pro homem parece ser tipo natural, ela vai se virar, ela vai dar conta, né? E ela acaba não dando conta muitas vezes disso, né? E os sintomas físicos vão aparecer e podendo virar coisas complicadas,
né? Desde esses sintomas, eles podem se tornar... Para criança também, né? Os filhos, o bebê que está sendo cuidado por uma mãe que está passando por uma depressão pós-parto, ele sofre bastante, né? Porque o vínculo fica complicado. No primeiro momento, todas as trocas, toda a relação, a simbiose acontece com a figura da mãe. E a mãe, estando debilitada, ela não consegue suprir as necessidades emocionais da criança, né? Ela nem quer chegar perto da criança. Então, nesses primeiros dias, assim, nesses primeiros meses, quando uma mãe está sofrendo de uma depressão pós-parto, a criança tem mais dificuldade de se desenvolver, tem mais dificuldade de aprender, todo o seu desenvolvimento fica comprometido também. Sim, e lembrando que o parto, ele é uma sensação maravilhosa, gente. Eu tenho 3 filhos, né? É uma sensação, é tudo de bom, mas o parto é um sofrimento, né? A gente passa por um tipo de sofrimento, um sofrimento, claro que é, nossa, é grandioso, é bom por si, né? É um dos sofrimentos fisicamente é sofrimento. É um sofrimento que nossa, é inexplicável, né? A sensação boa que ele nos traz, a alegria que ele nos traz, né? Mas para uma mãe que já vem sofrendo de algum tipo de depressão, que está sendo mascarada, essa depressão pode evoluir a partir deste momento. Desencadeia a partir do momento. Desse momento, né? Então a gente tem que ficar muito atento. O papel do pai também é muito importante. Lembrando que às vezes a mãe vai... Normalmente 2 dias depois a mãe vai para casa, mas se não tiver nenhum tipo de complicação, porque senão acaba ficando mais tempo no hospital. Então esse pai, o período que ele tem para ficar com essa mãe acaba não existindo, então ele acaba não percebendo como vai ser o dia a dia dela com aquela criança. Então tem que ter um olhar de fato bem mais amplo, né? Bem mais sensível do que de costume, né, Daisy? Daisy, quais as outras redes de apoio, né, que essa mãe pode contar, que a maternidade em si pode contar? A rede de apoio, ela começou a se estruturar a partir do momento que a mulher foi inserida no mercado de trabalho e começou-se a se pensar, bom, essas mulheres, a gente precisa dessa mão de obra no mercado de trabalho, mas e as crianças, o que a gente vai fazer com elas, né? Então, a partir daí começou uma discussão em torno dessa rede de apoio para os cuidados às crianças, né? Entendendo que não é porque a mulher gesta que aquela criança é responsabilidade única dela, mas muitas vezes as pessoas pensam que é assim, né? Então, a gente precisa, realmente, é bem difícil uma mulher criar um filho sozinha. Ela consegue criar um filho sem a figura paterna, sim, mas ela tem outras pessoas como rede de apoio. É muito difícil, muito sofrido criar um filho sozinho, porque um filho demanda muito, né? Demanda emocionalmente, demanda fisicamente, demanda de todas as formas. Então, quando a gente tem uma rede de apoio que é constituída por quem? Pelo pai ou aquele que faz o papel de pai, pelos avós, pelo entorno, né? Às vezes ela vai recorrer a um profissional, a uma babá, uma cuidadora, ou vai recorrer a uma creche, uma escola de educação infantil, mas ela precisa de uma rede de apoio, até porque temos uma licença maternidade de 120 dias, podendo ser prorrogada para 180 dias, no caso das empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã. Então, assim, com 4 meses a mãe já voltou ao mercado de trabalho, e aí o que a gente vai fazer com essa criança? Né? Essa criança precisa ter suas necessidades emocionais, físicas, supridas de modo satisfatório para que ela fique bem. Claro. Então, é preciso uma rede de apoio. Aí, tendo uma rede de apoio para contar, aí a mãe consegue voltar ao mercado de trabalho tranquilamente, né? Sempre vai ter algum sofrimento nessa hora, né? Eu acompanho isso, eu acompanhei algumas mães que estavam voltando, né? Deixando seus filhos na escola de educação infantil aos 4 meses, e realmente é muito sofrido, mesmo quando tem rede de apoio. Mas tendo uma rede de apoio, é possível voltar, apesar do sofrimento. Sem rede de apoio, não tem como. Não tem como. Importante também lembrar que a rede de apoio está incluído o pai também participativo sempre. Independente se essa mãe trabalha ou não,
né, fora, ela trabalha em casa. E esse pai também tem que cumprir o seu papel de pai, tem que ser importante nesse momento também, né, Deise? Porque tem muitos pais que trabalham fora e se acham no direito de chegar em casa e dizer assim, olha, eu trabalhei o dia todo, tu te vira. Não, mas ela também trabalhou o dia todo, ela também cuidou da casa o dia todo, ela cuidou da roupa o dia todo, ela pensou o dia todo no que se vai ter a comida no outro dia para aquela criança comer, ela também pensa o dia todo, ela também se desgasta. Então esse pai tem que ajudar. Enquanto a mãe lava a louça, o pai faz a mamadeira, né? Dá um apoio. Enquanto a mãe arruma a casa, esse pai brinca um pouquinho, 10, 15 minutos com essa criança, dá uma atenção para essa criança, né, Deise? É função dele, né? A gente precisa entender isso hoje enquanto sociedade. É função do pai. Não é uma ajuda, não é uma mãozinha, não é um auxílio, é função. Isso. Se tu colocou um filho no mundo, tu tem uma função a ser exercida, que hoje, aliás, há muito tempo já passou de ser apenas suprir as necessidades financeiras daquela criança, né? A criança precisa que o pai faça a sua função para que elas tenham o seu desenvolvimento pleno, né? Porque quando o pai não faz essa função, lá na frente pode aparecer problemas, porque o pai não cumpre essa função. Mas ele é pequeno, ele não entende nada. Não, ele entende. Ele está sendo constituído, né? Está sendo formado. Está se formando personalidade, está tendo formação, né, do seu eu, né, que vai um pouco além da personalidade. Então, assim, é muito importante a função. A função de ambos, cada qual mais importante. A do pai, principalmente. Mas se o pai não sei o que. Bom, vai ter alguém que vai cumprir com essa função, né? Não precisa ser a figura do pai, não pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser a companheira da mãe, se é um casal homoafetivo. Não precisa ser uma figura, né, nem masculina e nem um pai biológico, né? Mas alguém tem que fazer a função paterna para essa criança. Isso, enquanto um está cuidando das responsabilidades da casa, o outro está dando atenção para aquela criança. Pessoal, a gente sabe que ser mãe não é fácil. Não é fácil, mas é maravilhoso, né, Deise? É muito bonito, é contagiante, é admirável. A gente vê o passo de cada criança no seu dia a dia, ver eles dando o primeiro passo, ver eles indo para a primeira balada, né, que deixa a gente com os fios de cabelo branco, assim, sabe? Ver os primeiros netos, né, vindo desses filhos. Eu já sou vó, então eu tenho um neto lindo, maravilhoso, né? Tenho uma neta de coração também, que é a enteada do meu filho, também, coisa mais querida. Então é muito emocionante. Eu vou ler uma mensagem para as mães, tá? Que é da Eunísia Eufrásio, que é deste livro, Pequenos Poemas e Grandes Sentimentos, que é de uma pessoa, ela é natural de Santo Antônio da Patrulha e mora em Tramandaí. Na época que ela escreveu esse livro, ela era funcionária pública. Então, hoje eu não sei se ela ainda é funcionária pública, mas eu vou ler, né, em forma de homenagem para todas as mamães, para todas aquelas mamães que ainda não são mamães e querem se tornar mamães, né? A você, mamãe querida, hoje quero homenagear, e se eu pudesse no tempo, agora queria voltar, para que no teu colo eu me sentar um pouquinho, e por um breve momento você me dar um carinho. Mas o tempo se passou e você está velhinha, então te boto no colo e te chamo de mamãezinha, né, Deise? Amor. É uma homenagem porque assim, somos jovens, né? Somos mães jovens, eu sou uma avó jovem, né? Eu costumo dizer que eu não sou vó, estou vó, né? Que vó, né? Vó é sinônimo de... vem da palavra de velho, né? Vem da palavra velho. Velho é coisa que a gente coloca fora. Então, eu não posso ser colocada fora porque eu ainda estou muito bem, assim. Então, eu digo que eu estou vó, não sou vó. E estou vó muito feliz, assim. É muito gratificante. Quero desde já desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estiver assistindo o nosso programa. Bom, né, Deise, pode falar alguma coisa para as nossas mamães? Um feliz Dia das Mães para todas as mães que
exercem a maternidade da melhor forma que podem, porque é isso, né? Não existe maternidade perfeita, não existe maternidade idealizada, nós fazemos o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. Então, um feliz Dia das Mães a todas. Muito obrigado, eu agradeço a todos, né? Mais uma noite conosco assistindo o nosso programa. Voltaremos na próxima semana com mais uma edição do programa Vamos Conversar.